Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês aí novamente na matéria de radiologia interdisciplinar. Hoje nós vamos trabalhar um princípio de radioproteção na nossa aula remota. E é muito importante a gente saber da importância dos critérios de radioproteção, tá? Justamente porque a radioproteção ela é um campo de estudo onde ela busca minimizar todos os efeitos da radiação ionizante. E esse princípio de radioproteção, né, há muitos anos verificou que a radiação ela produzia e produz danos biológicos aos seres vivos. Então, nós sabemos que desde quando surgiu os raios-x já foram relatados, né, os primeiros casos relacionados aos danos biológicos. Então, ao longo dos anos, né, em consequência da exposição à radiação, né, vários pesquisadores contribuíram muito para esse estudo sobre a radioatividade. E embasado nesse estudo da radioatividade, nós tivemos aí os princípios de radioproteção. Uma pesquisadora de grande destaque como Marie Curie, tá? Que foi muito importante, Marie Curie, tá? Ou Marie Curie especificamente, ela foi, né, uma pesquisadora muito importante em todo o processo, né, de estudo sobre a radioatividade. E em paralelo ao estudo sobre a radioatividade veio também o estudo sobre a radioproteção. Nós tivemos, né, aqui, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as explosões relacionadas à bomba nuclear, que foi, né, jogada em Hiroshima e também Nagasaki. Então, nós sabemos, né, desde a época que a gente estuda, né, nas literaturas de história do ensino médio, sempre abordou sobre esse estudo, de que a radiação, ela especificamente fez parte de todo esse processo aqui da explosão nuclear. Quando a gente pega a estrutura de uma bomba nuclear, quando ela não tem ali um impacto causado pela explosão, as mortes causadas pela explosão, a gente sabe muito bem que, né, logo após a explosão nós temos uma grande quantidade de radiação nuclear jogada naquele determinado espaço geográfico, então causando também, né, a morte de muitas pessoas e também o dano às muitas pessoas relacionado sobre os efeitos produzidos sobre essa radiação. E aqui, falando sobre as características gerais dos efeitos biológicos dessa radiação, a gente tem aqui, né, alguns princípios fundamentais para termos aí, né, ciência de como é esse processo de efeito biológico, como que acontece. Então eu tenho o princípio de especificidade, esse princípio de especificidade, tá, onde nós estamos observando aqui, ele é um princípio onde nós relatamos muito sobre a consequência da radiação numa célula. Então, quando eu falo que os efeitos biológicos das radiações ionizantes, eles podem ser provocados por outras causas que não sejam as radiações, isso está correto, porque nem todos os efeitos biológicos, como por exemplo o câncer, tá, não é causado só especificamente por radiação. Então nós temos outros tipos de efeitos, né? Então o câncer ele é um tipo de efeito que pode ser causado tanto pela radiação ou também por outro tipo de agente. Tá? Nós temos vários outros relatos relacionados a isso que pode favorecer o surgimento de um câncer numa pessoa. Eu vou dar exemplo do câncer de mama. O câncer de mama, eu tenho um fator muito importante que é o fator hereditário. Eu tenho um fator, né, um outro fator importante, por exemplo, que é o estilo de vida dessa pessoa. Tá? Além do estilo de vida, eu tenho também a questão da alimentação, eu tenho, né, vários outros fatores que influenciam, né, por exemplo, o surgimento de um câncer de mama, que é totalmente diferente essa questão de estudo de uma pessoa que trabalha especificamente com a radiação, que está sendo exposta a essa radiação. Então, nem todos os cânceres eles são específicos de radiação ionizante. Nós sabemos que a radiação ionizante ela pode, né,
acelerar esse processo, porque ela consegue fazer todo o processo, né, de mutação genética lá no DNA. Só que o que que acontece? Ele não é o único fator, a radiação, ok? Nós temos um outro princípio, né, que é o tempo de latência. Quando eu falo tempo de latência, é o tempo onde nós vamos ter entre o período de exposição, tá, e o período de um surgimento de um dano. Então, esse período aonde o ser ele está sendo exposto à radiação, nós temos aqui um período para apresentar um dano. Esse período ele pode ser curto, como ele pode ser longo. Então, ó, especificando aqui, o tempo de latência, né, é o momento da radiação e o aparecimento de um dano biológico visível. Esse dano biológico visível, constatado, visível. No caso de uma dose de radiação ser alta, consequentemente, quanto maior a dose de radiação o indivíduo recebe, menor será o tempo de latência para o aparecimento de um dano visível, de um dano biológico visível. Então, os danos decorrentes à exposição crônica de baixas doses, com certeza o seu tempo de latência ele será longo. Por quê? É uma pequena dose, né, que esse indivíduo vai recebendo, uma dose muito pequena e, consequentemente, tá, o tempo de latência, o tempo de apresentar algum dano biológico vai ser longo. Então, aqui eu tenho uma parte muito importante que o tempo de latência ele é inversamente proporcional à dose. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dose alta, o tempo de latência é curto. Se eu tenho uma dose pequena, o tempo de latência é grande. Então, aqui, particularmente, né, especificamente falando para vocês, que ele é completamente inversamente proporcional à dose. Eu tenho a reversibilidade. A reversibilidade, né, são os efeitos biológicos causados pela radiação ionizante que podem ser reversíveis. A reversibilidade de um efeito dependerá do tipo da célula afetada e da possibilidade da restauração dessa célula. Tá? Então é nesse processo de restauração da célula que a gente tem um certo cuidado para não surgir ali, né, o processo ali de mutação dessa célula onde transforma numa célula cancerígena. Então existem danos irreversíveis como câncer e também as necroses. A partir do momento que houve a morte celular, acabou. Aquela célula, ela já morreu. Porque a necrose, ela é especificamente a morte celular. A questão da transmissibilidade. Uma pessoa que recebeu uma dose de radiação, ela pode transmitir essa dose para outra pessoa, a não ser que essa pessoa ela seja a fonte radioativa. Nós tivemos em Goiânia, por exemplo, o caso do acidente Césio 137, onde uma criança ela engoliu, né, uma pequena quantidade de Césio 137. Nesse caso, ela não foi irradiada, ela foi contaminada. Então, quando acontece o processo de contaminação, quando a radiação está no interior dessa pessoa, ela pode sim facilmente ser, né, ali o que nós podemos chamar de uma fonte radioativa. E essa fonte radioativa acabar ali, né, sensibilizando outra pessoa, mas não tornando outra pessoa radioativa neste caso. Então, o que acontece? A transmissibilidade, a maior parte das alterações causadas pelas radiações que afetam uma célula ou um organismo não são transmitidos a outras células ou outros organismos, ou seja, de uma pessoa para outra. Tá? Mas é importante a gente observar uma situação muito importante aqui. Dentro dos protocolos de exames de radiologia, nós temos aí o protetor de gônadas, que é muito comum utilizado pelos profissionais de radiologia para a realização de exames e também utilizados pelos acompanhantes para
proteger a região das gônadas, que são as regiões do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Então esse é o cuidado que o profissional tem, né? Isso, cuidado, porque nós temos aqui, né, danos relacionados ao material genético. Isso quer dizer o quê? Que esse indivíduo ele acaba recebendo dose na região dos testículos ou na região dos ovários, aonde acaba fazendo todo o processo de mudança do material genético dessa estrutura. Acontecendo o processo de mudança do material genético, né, onde a gente fala sobre a questão do dano do material genético nas células dos ovários e também dos testículos, isso pode ser transmitido de forma hereditária, por meio de reprodução. Isso quer dizer o quê? Eu tenho o ovário, ele acaba recebendo uma dose de radiação muito alta, as células desses ovários elas vão acabar, né, fazendo todo o processo onde elas recebem essa radiação ela pode alterar todo o conteúdo, né, genético desse ovário, acontece o processo de fecundação e, consequentemente, ali a gente tem os problemas hereditários relacionados à radiação. Tá? Então, são vários problemas. Esse princípio aqui, ele é chamado como efeito, né, hereditário. E o efeito hereditário ele pode acontecer apenas nesse processo aqui, onde eu tenho aqui uma questão onde o material genético ele acaba acaba recebendo esse dano, tanto na região do ovário ou na região dos testículos, e acaba acontecendo todo esse processo aqui no momento da fecundação, onde eu tenho, né, uma mudança do material genético e em cima disso vai acontecer todo o processo ali, né, todo o processo, né, de transmissão de forma hereditária, ou seja, essa mudança do material genético ele pode ser, né, transferido por todo o processo gestacional aqui, tudo bem? Eu tenho a dose limiar. Quando eu falo dose limiar, quer dizer uma dose limite. Então, certos efeitos biológicos, eles necessitam, né, para manifestar uma dose de radiação que seja superior ao valor mínimo, chamado dose limiar. Quer dizer o quê? Um limite de radiação. Então, quando eu falo dose limiar, quer dizer o quê? Eu tenho uma dose limite. Dose limiar, dose limite de uma determinada estrutura. Que é, por exemplo, uma estrutura como os cristalinos tem uma dose limiar totalmente diferente das mamas, que tem uma dose limiar totalmente diferente, por exemplo, das gônadas. E isso quer dizer o quê? Que são estruturas que possuem radiosensibilidade totalmente diferente uma da outra. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a tireoide, que tem uma radiosensibilidade. Quando eu falo radiosensibilidade, é uma sensibilidade através da radiação. Eu tenho, por exemplo, aqui a região das gônadas. Eu tenho aqui, por exemplo, né, a região dos cristalinos, que são regiões que elas não respondem da mesma forma. Então, nem todas as células, nem todos os tecidos, nem todos os órgãos, nem todos os organismos respondem igualmente à mesma dose de radiação. Então, são estruturas que elas, né, proporcionalmente, elas respondem de uma forma diferente em relação a uma mesma dose. Tá? Então, eu tenho uma dose de radiação, essa dose de radiação ela age, né, ela tem uma resposta diferente numa estrutura que tem, né, uma sensibilidade do que outra estrutura que não tem. Então, existe uma diferença muito grande. Aqui nós temos, né, a classificação dos efeitos biológicos, das radiações ionizantes, né, onde eu tenho aqui o efeito estocástico e também eu tenho o efeito determinístico. O efeito estocástico são aqueles os quais a probabilidade da ocorrência é em função da dose. Opa, recebi uma dose X. Nessa quantidade de dose X, tá, eu posso ter, por exemplo, a probabilidade de um surgimento de um câncer. Então, isso é chamado de efeito estocástico. Já o efeito determinístico é aquele cuja gravidade aumenta com o aumento da dose. Então, você recebeu uma dose muito pequenininha. Essa dose pequenininha ela pode gerar isso. Essa dose mais alta pode gerar aquilo. E essa dose mais alta ainda, a princípio como um efeito somático tardio, ela pode te causar, por exemplo, uma radiodermite.
Tá? Um exemplo de efeito determinístico é um cidadão comum que fica, por exemplo, um bom tempo debaixo da radiação ultravioleta. O que vai acontecer com ele? Quanto mais tempo ele ficar debaixo ali, né, recebendo radiação ultravioleta, maior a probabilidade dele ter o quê? Radiodermite, que é uma queimadura, por exemplo. Tá? Então, o efeito estocástico está relacionado sobre a probabilidade de um efeito relacionado a uma dose, tá? Em função de uma dose específica. E o determinístico né, ele vai aumentando a gravidade na medida que aumenta essa dose. Então, nós temos esses dois efeitos, o estocástico e o determinístico. Tanto o estocástico e o determinístico, a gente fala muito sobre a questão dos efeitos, que ele pode vir como somático. Quando eu falo efeito somático, é um efeito que acontece diretamente no indivíduo que é exposto à radiação. Tá? Então, o indivíduo foi exposto à radiação, ele pode ter dois tipos de efeitos. O efeito somático imediato, tá? É onde acontece no momento da exposição, no momento, né, no momento onde ele recebe a dose. Tá? Esse somático imediato, ele está onde ele tem um tempo de latência muito curto. Geralmente, são pacientes ou são indivíduos que recebem uma dose muito alta. Tá? E eu tenho também o efeito somático tardio. É aquele que apresenta um tempo de latência muito longo. Isso quer dizer o quê? Tá? Recebe uma dose de radiação de uma forma recorrente, não tão alta, mas uma dose regular, recorrente, e com certeza o efeito ele pode ser o quê? Ele pode ser tardio. Quando eu tenho, por exemplo, uma dose de radiação muito alta no tempo num tempo muito curto, aí com certeza tem um efeito somático imediato. O exemplo de um efeito somático imediato, conforme vocês estão observando aqui, que é a própria radiodermite, que é a queimadura. Tá? E o efeito hereditário. Eu tenho aqui o efeito hereditário, né, que nada mais é do que uma alteração no material genético, conforme eu falei para vocês no princípio de transmissibilidade. Tá? O efeito hereditário ele pode trazer má formação, como também pode trazer, por exemplo, ali a síndrome de Down. Não só a síndrome de Down, como albinismo, como daltonismo. Tá? Então, são efeitos que podemos caracterizar efeito hereditário. E o efeito hereditário ele só pode acontecer através de uma forma. A partir do momento que o material genético das células, né, eles forem alterados e principalmente onde essas células elas fazem parte de onde? De toda a região do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Então, pessoal, eu agradeço muito, tá, por essa aula remota. Qualquer dúvida, eu estarei inteiramente à disposição de vocês. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.